Olá, estamos aqui para a palestra de nutrição do mês de junho da Associação dos Diabéticos de Americana, a ADAM. Nestes vídeos, que serão 2 vídeos, nós abordaremos o seguinte tema: glândula tireoide, diabetes e o controle glicêmico. Será que existe relação entre a glândula tireoide, o diabetes e o controle da glicemia, da quantidade de açúcar no sangue? É isso que nós veremos na palestra de hoje. E nós faremos em 2 vídeos explicativos. O primeiro vídeo nós abordaremos a glândula tireoide e suas funções e as disfunções que ela pode desencadear. E o segundo vídeo nós abordaremos a alimentação para pessoas que têm problemas com a glândula tireoide e o diabetes. Bom, começando. A glândula tireoide é uma glândula que ela se localiza aqui na metade do nosso pescoço. Ela parece uma borboletinha e ela fica mais ou menos aqui, nos homens fica mais visível, que é o chamado pomo de Adão. Então nessa parte da traqueia, onde a gente tem uma saliência óssea, ela se divide em 2, uma asa para o lado esquerdo e uma asa para o lado direito. A função primordial da glândula tireoide é exatamente nos processos de uso e armazenamento de energia. O nutriente primordial que exerce a energia, que tem a função de nos dar energia, é a glicose, que é a menor porção digestiva de um carboidrato. Nós sabemos que a glicose, para poder circular dentro do nosso organismo e ser depositada dentro das células, e lá dentro, e somente só lá dentro das células, ela vai gerar energia. Fora da célula, ela não consegue gerar energia. Quando a gente associa essa função da tireoide com a promoção do uso e do armazenamento de energia, que na realidade seria não só a glicose, mas primordialmente a glicose, nós vamos remeter à insulina, que é o hormônio que transporta a glicose para todo o nosso organismo, para que ela entre dentro das células. Nós já citamos várias vezes em outros vídeos que a insulina é o hormônio como se fosse uma chave, que se liga em todas as células do organismo, e quando ela se liga na sua fechadura, que são as células, uma portinha das células abre e a glicose penetra dentro dessas células e aí sofre vários processos metabólicos para se transformar em energia. Se a glândula tireoide tem essa função de uso e armazenamento de energia, obviamente que nós vamos associá-la também ao metabolismo dos carboidratos, ou seja, o metabolismo da glicose. Quando a gente tem diabetes mellitus, a gente tem uma disfunção na produção da insulina. Ou ela não é produzida, ou ela é produzida com defeito, ou a gente tem uma resistência à insulina, ou seja, as nossas células não conseguem captar essa insulina. É como se a chave fosse defeituosa ou a fechadura, chave, insulina, fechadura, célula, e elas não se encaixassem mais e se cria essa resistência à insulina, muito observada em pacientes com alto sobrepeso. E a gente verifica também que às vezes a insulina ela é produzida de forma inadequada. E tudo isso desencadeia o diabetes mellitus, ou o tipo 1 ou o tipo 2. O tipo 1 não produz insulina nenhuma e o tipo 2 até produz, mas talvez essa com defeito ou essa resistência à insulina, ela não age de forma adequada. E a glândula tireoide produz hormônios que vão auxiliar nesse processo. Lá em Rotterdam, na Holanda, se fez uma pesquisa com mais de 8.500 pacientes que poderiam ser pré-diabéticos ou não ter pré-diabetes e nem diabetes. Dessas 8.500 pessoas, a maior parte, cerca de 80% desses 8.500, apresentavam limites normais dos hormônios tireoidianos, que são o T3,
triiodotironina ou o T4, a tiroxina. Esses hormônios é que vão auxiliar nesse processo da utilização da energia, da própria glicose ou de outros substratos energéticos do nosso organismo, como a gordura corporal, por exemplo, que é a nossa energia de reserva. Quando a gente não tem glicose, o corpo utiliza a energia a partir da gordura corporal. E a tireoide regula esse mecanismo com esses dois hormônios. E se verificou nessa pesquisa com esses 8.500 pacientes lá em Roterdã, que mesmo os pacientes que apresentavam o limite normal do T3 e do T4, mas muito próximos dos limites inferiores, eles se tornavam futuramente pacientes com diabetes, principalmente pacientes que já eram pré-diabéticos e que tinham essa condição do T3 e do T4 estarem nos limites mínimos, embora dentro de uma normalidade. Então, o que se verifica? Que há realmente uma relação entre os problemas que a tireoide pode desenvolver e o controle glicêmico. E é isso que a gente vai ver agora. A gente tem basicamente duas disfunções na tireoide que vão exatamente incidir sob o controle da glicemia, que é essa quantidade de glicose, essa quantidade de açúcar popularmente conhecido no nosso sangue. Como assim? Quando a gente produz de forma inadequada o T3 e o T4, que eles vão auxiliar nesse uso e armazenamento da energia, a gente também vai ter uma disfunção no controle tanto da glicose no sangue, a glicemia, quanto também uma disfunção no controle da gordura corporal. Então, dependendo do tipo de disfunção tireoidiana, eu posso ter mais gordura corporal ou menos gordura corporal, mais aumento da glicose sanguínea, aumento da glicemia ou diminuição dessa glicose. Vamos ver por quê? Então, a gente tem basicamente o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. O hipertireoidismo é quando a gente produz, a nossa glândula tireoide produz excessivamente T3 e T4. E com isso há uma aceleração no controle desse uso e armazenamento de energia. Então, quando eu tenho T3 e T4 exageradamente produzidos pela glândula tireoide, eu sou portadora de hipertireoidismo, eu vou ter uma diminuição nos meus estoques de gordura corporal e de glicemia, de glicose no meu armazenamento. Inicialmente, quando a gente tem um hipertireoidismo, o corpo vai requisitar, por estar num processo mais acelerado, o corpo vai requisitar mais energia. Com isso, as reservas de glicose, principalmente, localizadas no fígado, que é o glicogênio, é um carboidrato complexo dentro do fígado, ou seja, é um carboidrato grandão, é um carboidrato de reserva para eventualidades na falta do consumo alimentar de qualquer outro tipo de carboidrato que vai desencadear como produto final de digestão a glicose. Então, o corpo armazena a glicose sob a forma de glicogênio hepático porque está no fígado. Então, quando eu tenho meu metabolismo acelerado, eu vou ter uma quebra desse glicogênio hepático porque eu vou requisitar mais energia, já que as minhas funções orgânicas estão mais aceleradas, requisitando mais a energia, mais a glicose, que nos dá essa energia, e mais o consumo de gordura corporal, o que leva a um emagrecimento. Só que quando eu tenho diabetes ou tenho uma propensão, sou pré-diabética e tenho uma propensão a desenvolver o diabetes, essa quantidade de glicogênio que é quebrada no nosso fígado em glicoses unitárias e lançada no sangue, eu não vou ter insulina suficiente para captar toda essa glicose. Então, inicialmente no hipertireoidismo, a glicose sobe, a glicemia sobe no nosso sangue. Com o passar do tempo, se ela não for tratada de forma adequada, se ela não for diagnosticada, e aí existem vários sintomas,
como uma aceleração, taquicardia, emagrecimento, que pode ser confundido também com o diabetes, porque o diabetes descompensado, a glicemia muito alta por muito tempo, pode levar a um emagrecimento. E o consumo exagerado de alimentos, já que o metabolismo aumenta, eu sinto um apetite maior, então eu vou comer mais, pode levar a uma hiperglicemia, a uma quantidade aumentada da glicose sanguínea. E isso ser confundido também com uma descompensação do diabetes, quando na realidade essa descompensação ela pode ser da glândula tireoide e precisa, com o auxílio de um especialista, que é o endocrinologista, ser corrigida através da administração de medicamentos indicados para tal. Com o passar do tempo, com esse hipertiroidismo ativo, e se não for tratado, ele vai levar a um cessamento, um esgotamento das nossas reservas de glicose. E a alimentação, ela não vai dar conta quando esse hipertiroidismo está também descompensado. E isso vai levar, principalmente a pacientes já diagnosticados com diabetes, a uma hipoglicemia. Então, a alimentação da pessoa que tem hipertiroidismo precisa ser muito ajustada com o do diabetes, principalmente se já for diagnosticado com diabetes ou pré-diabetes. Então, o controle glicêmico, através da alimentação, dos cuidados gerais com diabetes, que são a alimentação, as consultas médicas periódicas, a atividade física e o cuidado com o nosso emocional, vão levar a um controle também desses hormônios tireoidianos e evitar esses picos de hiper e de hipoglicemia. Então, eu vou ter um controle também do meu diabetes. Então, se eu tenho hipertiroidismo e tenho diabetes, eu tenho que controlar as duas patologias. E a gente vai ver que o hipertiroidismo e a outra disfunção da tireoide, que é o hipotiroidismo, a gente também pode auxiliar com a alimentação. Não só a alimentação básica do diabetes, quando já se tem diagnosticado diabetes, mas também a da tireoide. A outra função, então, que agora a gente vai abordar, é o hipotiroidismo, que ao contrário do hipertiroidismo, vai fazer com que a glândula tireoide produza muito pouco ou não produza os hormônios da tireoide T3 e T4. Então eu vou ter uma diminuição do ritmo de funcionamento do corpo, que é o metabolismo. Com isso, inicialmente, principalmente quando eu já tomo medicamentos via oral ou a própria insulina para o controle glicêmico, quando já diagnosticados com diabetes, esses medicamentos, seja a insulina ou os hipoglicemiantes orais, eles vão ter uma diminuição da passagem, eles vão ter uma lentidão maior na passagem pelo nosso organismo, podendo assim potencializar a sua ação. Com isso, inicialmente, o hipotireoidismo, que é a baixa na produção dos hormônios tireoidianos, pode causar uma hipoglicemia. Porque como eles vão estar mais tempo agindo dentro do nosso organismo, então eles vão ter uma ação maior de retirada da glicose do sangue mais tempo no nosso organismo. Se eu não tiver uma dieta ajustada do diabetes, eu posso ter hipoglicemia inicialmente. Com o passar do tempo, se esse hipotiroidismo ele não for bem controlado também, através das consultas com especialista e ministração de medicamentos indicados para tal, eu também posso vir a ter uma hiperglicemia, porque aí eu vou estocando energia e isso faz com que a glicemia vá subindo, porque eu não tenho metabolismo rápido. Então, tudo que eu vou comer vai demorar mais tempo para sofrer o processo digestivo, vai levar mais tempo para ser armazenado e quando eu já tenho diabetes, isso pode permanecer estocado no sangue e elevar a nossa glicemia. Então, nesse caso, o controle do diabetes, da glicemia, ela é de suma importância com o controle concomitante
do hiper ou do hipotireoidismo, ok? E os exames, né? Sempre me perguntam quais exames que a gente pode fazer para verificar a função da tireoide. São vários. A gente tem o TSH. O TSH é um hormônio produzido pela hipófise, é uma outra glândula, é uma glândula mãe, digamos assim. Ela produz vários hormônios que vão ativar outras glândulas para produzir os seus hormônios respectivos e desempenharem suas funções. Então, o TSH é um desses hormônios, é ele que estimula a glândula tireoide, o próprio T3 e T4. A gente tem hormônios que são anti-TPO, que é algumas enzimas que são produzidas pela tireoide e que em algumas patologias tireoidianas, como a tireoidite de Hashimoto, que é autoimune, assim como o diabetes tipo 1, ela pode produzir substâncias que vão, anticorpos na realidade, que vão destruir essas enzimas anti-TPO, que é a antitirioperoxidase e antitireoglobulina. E aí eu não tenho mais essas enzimas e aí a ação do T3 e o T4 também não vão ser de forma adequada. E a gente tem um outro exame que é a urina 24 horas com a presença de hormônios tireoidianos, que aí é colher a urina 24 horas, assim como se faz com a microalbumina, que é muito conhecida, né, de exames de rotina para pessoas com diabetes, tá ok? A gente vai agora para o segundo vídeo para abordar como deveria ser uma dieta para uma pessoa que tem hiper ou hipotireoidismo para ajudar a melhorar esse funcionamento da tireoide. Até já!